Abre então sua Bíblia comigo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres e elevada posição, e não poucos homens. Amém? Queridos, algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, principalmente nesses dias de internet, nesses dias em que nós recebemos e bebemos muita coisa, através da internet, nós recebemos muita informação através da internet. E é fundamental, e principalmente nesses dias de quarentena, que às vezes você fica o dia todo assistindo televisão, ou às vezes o dia todo conectado à internet, ou trabalhando de home office, você fica aí conectado todos os dias na internet. E é fundamental que nesses dias você perceba o que a palavra do Senhor nos diz. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas foram enviados pela igreja ali como missionários a Bereia. E ali, chegando em Bereia, eles perceberam que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres que os irmãos de Tessalonicenses. Paulo havia saído de Tessalonicenses e havia sido enviado para Bereia. E chegando ali em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres. E por que eles eram mais nobres, queridos? Por que nesses dias o Senhor está preparando a igreja para que a igreja seja a igreja mais nobre? E essa palavra de Deus para mim e para você é que o Espírito Santo de Deus nos transforme em pessoas mais nobres nesses dias, amém? Homens e mulheres nobres de Deus. A palavra do Senhor fala lá em 2 Pedro, que nós somos chamados sacerdócio real, nação santa, povo separado, escolhido, uma nação sacerdotal, de reis e sacerdotes. Você, queridos, a partir do momento que você entrou para a família de Deus, a Bíblia diz que quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz que quando você declarou que Jesus era o Salvador da sua vida, a Bíblia diz então que a partir desse momento, você recebeu o poder de se transformar filho de Deus. E a partir do momento que você recebe esse poder de ser filho de Deus, a Bíblia diz que você então, a partir desse momento, você faz parte da família de Deus. Você é um co-cidadão dos céus. A Bíblia diz que você é um co-herdeiro de Cristo. E quando você é um co-herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você se torna uma pessoa nobre. Mas a pessoa nobre, ela tem duas características aqui fundamentais. Como que você percebe que o irmão é um irmão nobre, que ele alcançou a salvação, que ele alcançou o toque do Espírito Santo na vida dele? E aqui nesse texto da palavra de Deus, ele fala de duas situações. E eu queria que você aprendesse nesse dia. E a palavra do Senhor fala que os bereanos, eles eram mais nobres por dois motivos. O primeiro é que eles receberam a palavra com grande interesse. Queridos, nós estamos numa geração que é marcada pelo desinteresse das coisas de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que é marcada pelo desinteresse total, às vezes só nas coisas de Deus, mas em várias coisas. Nós percebemos isso. As pessoas estão desinteressadas pelas coisas de Deus. As pessoas estão desinteressadas pela fé. As pessoas estão desinteressadas pelo amor ao próximo. Elas estão desinteressadas pela convivência em família. Elas estão desinteressadas em viver em comunidade. Por isso, cada vez mais nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas se fecham em casa e trabalham às vezes pela internet, ou às vezes se transformam e muitos querem se transformar em influenciadores digitais. Ou seja, atrás de uma tela ali, tentando influenciar outras pessoas que também estão atrás de telas. Queridos, é nesse momento que a palavra do Senhor fala que os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus com grande interesse. E nesses dias nós estamos percebendo aqueles que são de Deus e aqueles que receberam a salvação do Senhor, porque são aquelas pessoas que recebem as palavras de Deus, que recebem a comunhão com os santos, que recebem o compromisso da igreja com grande interesse. Se você tem interesse pelas coisas de Deus, se você tem interesse pela palavra de Deus, se você tem interesse pela igreja do Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida.
Mas se você ainda não tem interesse pela palavra de Deus, se você não tem grande interesse pela obra de Deus, se você ainda não tem grande interesse, como os bereanos aqui, a palavra do Senhor fala grande interesse, se você ainda não tem no seu coração esse grande interesse, eu te convido a você orar nesse momento e falar: Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, transforma o meu ser, para que eu tenha um grande interesse pela Tua palavra, para que eu tenha um grande interesse pela Tua obra, para que eu tenha um grande interesse pelas coisas do Senhor, pela Tua igreja. Querido, se você não tem esse grande interesse, a nobreza ainda está batendo na porta da sua vida, mas não chegou. Pastor, mas que palavra dura. Não, queridos. É a palavra de amor, e o Espírito Santo de Deus fala o seu coração hoje, para você fazer uma reflexão. Se esse grande interesse pela palavra de Deus ainda não chegou na sua vida, se esse grande interesse pela obra de Deus ainda não chegou na sua vida, se você está focado apenas na sua própria vida, se você está focado apenas no seu próprio interesse, se você está focado apenas naquilo que você pensa, se você está focado apenas naquilo que você sente, você ainda necessita de um toque do Espírito Santo na sua vida, você ainda necessita de um toque de Deus. Queridos, e nós temos orado nesses dias por você que está nos ouvindo agora, para que o Espírito Santo te encontre, para que o Espírito Santo faça algo extraordinário na sua vida. Queridos, a Bíblia fala que nos últimos dias, o esfriar da fé ia ser algo que ia ser muito comum. E a palavra do Senhor fala que Deus abreviou os dias da volta de Jesus, porque se Ele não abreviasse, Ele não alcançaria fé na terra. E nesses dias o Espírito Santo de Deus tem preparado a igreja, tem preparado o povo, tem preparado pessoas que têm grande interesse pela palavra de Deus, têm grande interesse pelo propósito de Deus, têm grande interesse na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Muitas pessoas vivem no meio da igreja sem ter interesse nas coisas de Deus, queridos. Muitas pessoas vivem no meio da igreja porque é um ambiente agradável, está na moda agora, né, ser gospel. Daqui uns dias, o número de evangélicos talvez vai se transformar na maioria, né, e eu digo evangélicos nominais, cristãos nominais vão se transformar na maioria no IBGE, aqui nas estatísticas do Brasil, porque está na moda. Mas a palavra do Senhor fala que se o Filho do Homem não abreviasse a sua vinda, Ele não encontraria fé na terra. Mas nesses dias o Espírito Santo está fazendo um avivamento no nosso meio. Nesses dias de pandemia, Deus está agindo aí na sua casa. Deus está fazendo algo aí no seu coração. Queridos, e assim como lá na época de Elias, que Elias achou que estava só, o Espírito Santo disse para Elias: olha, Elias, você não está só, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante do sistema, 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Assim também o Espírito Santo de Deus está levantando pessoas em todo o mundo que têm grande interesse pelas coisas de Deus. Amém? Queridos, e a outra coisa que é muito importante, que a palavra do Senhor fala, que os bereanos eram mais nobres, é porque além deles terem grande interesse pelas coisas de Deus e pela palavra, receberam a palavra com grande interesse. A Bíblia fala que eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se tudo era assim mesmo. Queridos, hoje nós estamos vivendo numa enxurrada de informações pela internet. Vários irmãos falam: pastor, assisti uma palavra do fulano, do ciclano, do beltrano, e você conhece essa pessoa? Não conheço não, mas ele fala muito bacana, fala bonito, fala uns negócios que eu gostei. Queridos, e a palavra do Senhor nos fala que é muito fundamental, que quando você ouve algo acerca de Deus, que você examine na palavra para ver se é assim mesmo. Muitas pessoas pegam a Bíblia, colocam lá de frente, mas não pregam a Bíblia. Pregam outras coisas, pregam frases de efeito, que tem gente que gosta, e tem frases de efeito que se arrepia, né? Fica emocionado, não é assim? Pregam outras situações, pregam várias outras coisas, eu não quero mencionar aqui, mas existem vários tipos de palavras na internet transvertidas de palavra de Deus. E às vezes nós não temos, homens de Deus e mulheres de Deus não têm o hábito, não têm a disciplina de quando ouve uma palavra, ir na palavra de Deus para ver se é assim mesmo ou não. Queridos, a palavra do Senhor fala que o meu povo sofre porque não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Que nesses dias você vasculhe a palavra de Deus. Quando você ouvir uma palavra da internet que você não conhece a fonte, queridos. É muito comum no meio hoje, né? Dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Estou ouvindo agora a pregação na internet. Aí você pergunta: você conhece a pessoa que você está ouvindo? Você sabe da vida dela? Você sabe o que está por trás? Não, mas eu acho legal, eu assisto.
Não faça isso, queridos. Não enche sua cabeça de lixo. Não encha sua cabeça de coisas que você não sabe a procedência. Não saiba coisas, não ouça coisas que você não tenha certeza que são palavra de Deus. Faça como os bereanos. Quando você estiver ouvindo algo pela internet, pegue a palavra de Deus e vasculhe para ver se é assim mesmo. Por isso que eles foram considerados nobres, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesses dias. Vai lá agora em Efésios, no capítulo 1. E hoje nós vamos começar a trabalhar o livro de Efésios. E eu queria compartilhar com alguns irmãos, aqui, rapidamente, alguns versos aqui de Efésios, no capítulo, dando continuidade à nossa palavra. Faça como os bereanos, queridos. Quando você ouvir uma palavra, que se diz palavra de Deus, vá na Bíblia e verifique se realmente aquela palavra é palavra de Deus. Não deixe que peguem versículos isolados e comece a criar teorias em cima de versículos isolados. Leia o texto, leia o contexto, saiba do que a palavra de Deus está se referindo. Não deixe se levar emocionalmente por apenas uma frase de efeito. A palavra do Senhor fala que o propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós não sejamos como crianças, levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa é a palavra de Deus, queridos, para nós nesses dias. Tome bastante cuidado com a internet. A internet é uma bênção, mas ela pode ser uma maldição também na sua vida. Amém? E olha lá, Efésios no capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Olha só, vamos ler de novo o verso 2. Bendito seja o Deus e Pai. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Profetiza bem alto, fala bem alto agora aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Repete comigo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, três coisas aqui eu gostaria de compartilhar com você antes de nós estarmos aqui ceando. A primeira coisa que esse texto fala aqui em Efésios é que Paulo, ele foi chamado pela vontade de Deus. Queridos, é muito importante que você saiba disso. Jesus, quando se direcionou aos seus discípulos, ele disse para eles assim: olha, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você foi escolhido, querido, pela vontade de Deus. Hoje eu estava lendo Apocalipse pela manhã, e lá em Apocalipse tem um trecho, se eu não me engano, lá no capítulo 8, ou no capítulo 7, que fala assim: olha, todos aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, antes da fundação dos tempos. O salmista Davi também disse isso, falou assim: o Senhor escreveste o meu nome no teu livro, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Queridos, é fundamental então que você, que tem certeza da salvação, você que sabe que o Espírito Santo te alcançou, você que foi redimido, você que sente um grande interesse pela palavra de Deus, é porque o seu nome está escrito no livro do Cordeiro, antes da fundação dos tempos. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus foi sacrificado, não no ano 2000, né, no nosso calendário aqui gregoriano, 2000 anos atrás, não. A palavra do Senhor fala: eis o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação dos séculos. Queridos, e a palavra do Senhor fala que foi pela vontade de Deus que eu e você estivéssemos aqui hoje. E se você está me ouvindo agora, se você está conectado conosco aqui pela rede social, aqui pelo canal da igreja, foi pela vontade de Deus. Deus te escolheu para estarmos juntos, aliançados em amor, num só espírito, num só propósito, numa só fé. E a palavra do Senhor fala então que Paulo, eleito pela vontade de Deus, e aí ele começa a bendizer o nome do Senhor, fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele cita bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo estava proferindo aqui o seguinte: que Jesus era o Senhor da sua vida, que Jesus era o Senhor e Rei. O termo Senhor, Jesus e Cristo quer dizer Senhor, aquele que está acima de todas as coisas e que reina. Jesus é o homem Deus, né? É aquele que se fez carne e habitou entre nós, e que é filho de Deus, e que ressuscitou
dia. E ele fala aqui também do nosso Cristo, que é ungido de Deus para salvar a minha e a sua vida. E a palavra do Senhor fala que Ele nos abençoou. Você pode repetir comigo, levantar a sua mão e falar: Jesus me abençoou. Amém, queridos? Ele te abençoou. E a palavra do Senhor fala que Ele te abençoou porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele te abençoou quando você era inimigo de Deus. A Bíblia fala que você estava longe de Deus e Ele te abençoou porque Ele te amou. Abençoar quer dizer proferir bênção, proferir palavras abençoadoras. E a palavra do Senhor diz que Jesus nos abençoou e que o próprio Deus nos abençoou. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Queridos, as bênçãos espirituais, é muito importante que você entenda isso nesses dias. A Bíblia fala que homem algum consegue nada se do céu não receber. Se você não receber do céu, se você não receber de cima, se você não receber do trono de Deus, você não alcança nada aqui. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E é importante que você entenda isso, para que você cresça aqui na terra, para que você sirva aqui na terra, para que você alcance o propósito de Deus aqui na terra. É necessário que você alcance no céu a bênção de Deus. É necessário que você alcance no céu. É necessário que você guerreie nas regiões celestiais. E aqui a palavra do Senhor fala que Ele nos abençoou nas regiões, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. O que a palavra do Senhor nos ensina? Que Jesus fala que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra todo principado e potestade. E por isso nós temos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, você tem que guerrear nas regiões celestiais. Por isso que nós temos jejuado aqui, por isso que nós temos orado, para que o Senhor nos dê a vitória nas regiões celestiais, para que a vitória se concretize no plano natural. Tem um livro do David Yangshu, que antigamente era o Po Yangshu, agora David Yangshu, que fala sobre a quarta dimensão. E eu recomendo você ler esse livro. Se você não tem esse livro, pede pela internet. É uma bênção, muito bom, que fala sobre isso, a guerra espiritual travada nas regiões celestiais. Amém? Queridos, a palavra do Senhor fala então que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Saiba disso, que nesses dias nós estamos travando uma guerra na terra, mas que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E se você está em Cristo, você é nova criatura. Queridos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo Jesus, você vive em novidade de vida. Se você ainda não está vivendo em novidade de vida, é porque você ainda não está em Cristo. Você está próximo. A palavra do Senhor está perto de te alcançar. Mas é necessário que você ore nesses dias, para que o Senhor te dê um grande interesse pela palavra, e que você esteja vivendo em novidade de vida, e nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida. Ouça bem aquilo que a palavra de Deus está te dizendo. Selecione aquilo que você está ouvindo pela internet nesses dias. A Bíblia fala que os olhos, os nossos sentidos são as janelas da alma. Tudo aquilo que você coloca para dentro através dos seus sentidos, visão, audição, você está trazendo para dentro do seu coração. E a palavra do Senhor fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Saiba disso, Ele te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém?